Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Dr. Santiago Paz, onde eu tô fazendo análise dos vídeos que vocês me mandam. Hoje a gente vai fazer uma análise sobre o pãozinho francês. A galera tá com medo de comer um pãozinho, né, gente? Vamos fazer essa análise aí, vamos ver direitinho o que tem dentro desse vídeo aí, mas somente depois da vinheta. Então, roda a vinheta. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it feet like. Let me get a beat, I kick it funky like feet. 3 motivos para você comer pão francês na sua dieta de emagrecimento e o último vai te surpreender. O primeiro motivo é que um pãozinho francês desse aqui tem apenas 140 calorias. Uma mulher no processo de emagrecimento consome pelo menos 1.300. Olha só, calma aí. 1.300 quilocalorias no processo de emagrecimento, eu não posso afirmar isso. Eu posso estar afirmando que ela pode estar consumindo 2.000 quilocalorias, a depender do peso que ela tem. Então é importante, ou até mesmo da fase de emagrecimento que ela está. Então 1.300 ainda, ainda não, já é um valor de déficit calórico um pouquinho mais alto. Então a gente já poderia estar pensando em estar uns 1.000, até mesmo uns 1.700 quilocalorias. Uma mulher de 70 quilos, não vejo problema nenhum quanto a isso. Outro ponto importante é 140 quilocalorias. Ok, não vejo problema nenhum. Isso representa aproximadamente aí dentro do que a gente está falando aí, 5% mais ou menos. Ok, beleza. Só que tem um detalhe. Se eu comer o pão puro, eu tenho um aumento da glicemia, da liberação de insulina, que não tem problema nenhum quanto a isso, mas eu tenho uma queda rápida também. E partindo desse pressuposto, muitas vezes quando essa mulher ela tem um percentual, se ela estiver com um percentual de gordura um pouco mais alto, uma circunferência abdominal ali acima de 75 centímetros, e se ela não fizer talvez ali uns 7.000, 8.000 passos por dia, eu já presumo que a sensibilidade hormonal dessa mulher tende a ser mais baixa. O que é uma sensibilidade hormonal mais baixa? Quer dizer que o corpo leva mais dificuldade para colocar um nutriente dentro do músculo. E isso faz com que mais quantidade de hormônio precisa ser liberada para que abra-se a portinha do músculo para entrar. E aí que tá, quanto maior a quantidade de hormônio para isso entrar, entra muito rapidamente. Da mesma maneira que entra muito rapidamente, no sangue esvazia rapidamente. Então a tendência é de, depois de uma hora, essa mulher já ficar com fome, ou esse homem ficar com mais fome. E do ponto de vista de manutenção do que a gente chama de saciedade, o que é saciedade? É o período entre as refeições que esse indivíduo fica sem fome. Há uma tendência de que essa saciedade não perdure tanto tempo. Ou seja, você fez uma alimentação aqui, que depois de 3, 4 horas você iria fazer uma outra, porque aí só a fome ia chegar, e ali com uma hora você já está com fome. Isso tem um problema, porque às vezes no lugar onde você está, onde não tem muitas vezes uma comida acessível, não tem uma fruta, não tem alguns vegetais, não tem um arroz com feijão, que seja, você vai visualizar algo rápido, porque naquele momento que a fome chegou, para alguns, né, a fome tem até mesmo as pessoas que não têm um percentual de gordura mais baixo, que não treinam, que não dormem adequadamente, e por aí vai, elas podem ter uma associação de fome um pouquinho mais dolorosa, um pouquinho mais de inquietação. E isso representa na vida de uma pessoa, muitas vezes, uma falta de controle ou uma capacidade de se manter naquela condição mesmo com fome. E isso leva uma pessoa a escolher, a optar por escolhas alimentares não tão saudáveis, especialmente a escolhas alimentares rápidas, de alimentação rápida. Então, às vezes, é uma manutenção de um biscoitinho de nata, uma coxinha, uma fatia de pizza e por aí vai. Então, veja bem, o problema não é o pão, não tem nada a ver com isso. O problema, primeiramente, é a própria pessoa, especialmente porque ela não tem uma condição física que tem uma influência no metabolismo dela, especialmente para estar contrabalanceando esses hormônios de uma maneira no qual ela não fique com muita fome. E isso é muito importante. Não é a glicemia aumentada que vai dificultar teu emagrecimento. Não, não é. É o quanto o teu corpo tem de condições para isso. Se for uma mulher que já treina muito bem, que tem um percentual de gordura mais baixo,
a tendência, por mais que isso suba rápido, como ela tem mais massa muscular, isso entra diretamente no músculo e ela tranquilamente ela consegue ter essa condição até mesmo mais gradual, porque ela não libera tanto hormônio para abrir a portinha do músculo para entrar. Então ela consegue ter um pouquinho mais de saciedade e o tempo maior de fome perdura, né? Ou seja, ela leva mais tempo para que ela fique com fome. Ou até mesmo, se ela comer algo depois, ela consegue ter rapidamente uma sinalização de saciedade. Ela come e fala assim: não, estou satisfeita. O que talvez uma mulher acima do peso e sedentária leva mais tempo para que o cérebro dela identifique que ela está saciada. E aí a chance dela ficar comendo, 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 ou ele ficar comendo, 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 até esse sinal vir, faz com que ele consuma muito mais calorias. E tem um outro ponto importante também, é o seguinte: tente sempre colocar um pãozinho, algo que vai reduzir a velocidade dessa absorção e também digestibilidade, para que dê mais tempo entre uma refeição e outra de manutenção dessa saciedade. Então, sempre que possível, coloque num pãozinho uma folha de alface, um tomate, uma cenourinha, pode colocar um queijo, um creme de ricota, um frango desfiado. Muito interessantemente, a gente tem essas opções para estar aumentando esse tempo e, de fato, aí transformando isso, vamos colocar assim entre aspas, ao invés de um belisco, um lanchinho, fazer uma refeição mesmo. Muito válida e interessante. Mas beleza, ótimo, vamos continuar. 140 calorias não é nada. O segundo motivo é que dá para rechear o seu pãozinho com o que você quiser. Carne, frango, Isso ovos. aí. Já provou isso aqui com goiabada e queijo? O terceiro motivo é que o pãozinho é muito versátil. Vamos voltar. Rechear, beleza. Mas assim, rechear talvez não só colocar e rechear, porque rechear dá pra você rechear qualquer coisa, né? Dá pra você rechear uma bacon. Eu vou rechear o bacon. Eu não vou. Então, assim, é relativo, né? Mas uma das justificativas, talvez, para você rechear, talvez que eu esteja entendendo, é por conta da liga, né? Porque geralmente e culturalmente, parece que você comer um recheio, alguma coisa assim, não tem tanta essência, né? Falta essência, porque às vezes você precisa de alguma coisa para colocar embaixo, né? Então pode ser, talvez, por conta disso. Mas se é para colocar uma coisa embaixo, tem uma opção também que é biscoito de arroz. Biscoito de arroz só para ter aquela crocância ou segurar um recheio proteico, vale muito a pena. O recheio de arroz, muitas vezes as pessoas falam: nossa, mas tem gosto de isopor. Tudo bem, mas se você colocar algo que seja, né, proteico, que seja um frango desfiado, um atum, que seja um queijo, você coloca cenoura raladinha e por aí vai, beterraba, cebola, salsinha, cebolinha, orégano. Nossa, as opções são inúmeras, né? Uma pasta também, uma pastinha, que seja. Então, isso aumenta também o que eu estou falando para você de digestibilidade e torna um lanche que seria muito vago e provavelmente uma hora você estará com fome e você não tem esse controle muitas vezes de fome e aí você fica pensando em algo para comer e muitas vezes vai pegar um biscoito porque é rápido, né? E vai extrapolar nas calorias. Então isso pode ser um fator que vai dificultar. Ou até mesmo os ovos, né? Ovos são muito bem-vindos. Então a gente tem aí muitos nutrientes nos ovos, tem um teor proteico muito legal, bacana. Pode ser uma justificativa também, até mesmo colocar nesses ovos um tomate cereja, uma salsinha, uma cebolinha, um orégano, a cúrcuma dá uma liga muito boa, a pimentinha, sensacional, massa. Flexível para sua dieta. Dá para você encaixar no café da manhã, café da tarde e no jantar, onde você preferir. A pessoa que Isso é muito importante. corta o pãozinho da dieta. Olha só que importante. Dá para colocar no lanche da manhã, no lanche da tarde ou no jantar que seja, né? Existem estudos que mostram o quê? Que quando você coloca algo que você tem uma associação de prazer com essa comida, por mais que seja ali, né, essas calorias, a aderência ao processo, a consistência da dieta tende a ser maior. Isso é sensacional. E quando a gente vai analisar a memória afetiva das pessoas com a alimentação, porque é importante que a gente entenda isso, por isso que eu chamo isso de psicoeducação alimentar, eu entender as minhas emoções, porque a alimentação está diretamente associada ao meu estado de prazer, às relações sociais que eu tenho. Vou sentar aqui com a minha avó para tomar um cafezinho preto, escutar
ela contar da vida dela, ai que coisa gostosa, poxa, tá no crepúsculo ali da tarde pra noite, sentar, sentir aquele aroma de café preto com um pãozinho. Nossa, eu lembro da minha infância, eu fico ali, coloco um queijinho branco nesse pãozinho e eu vou ali conversando, relaxando. Então, isso tudo tem uma representação positiva na vida dessa pessoa e muitas vezes esse é o diferencial, ou talvez é essa refeição que ao longo das outras refeições do dia, com melão, com papaya, né, com mamão, com aveia, com uma batata com brócolis e frango, na marmita do almoço e no jantar. Muitas vezes, para algumas pessoas que estão fazendo dieta desse tipo de abordagem, esse lanchinho, né, vamos colocar assim, que é uma refeição, mas com um pão, que é uma comfort food para essa pessoa, ou seja, um alimento de conforto, que tem uma associação prazerosa, faz toda a diferença. E aí, às vezes, ele coloca na chapa, né? Bota uma pontinha de margarina ou manteiga ali, aí por aí vai, e fala, nossa, que coisa gostosa. E come devagar, saboreando, né? E utilizando as estratégias de mindfulness. Né? O que são as estratégias de mindfulness? É a atenção plena ao que você está fazendo naquele momento. Você não come e fica vendo televisão. Não, você come devagar, apreciando o momento, 40 mastigações por minuto, conversando e por aí vai. Então, os estudos têm mostrado que esse tipo de abordagem pode ser um diferencial na consistência do processo dietético e, obviamente, nos resultados. Perfeito. Pensando em emagrecer sem motivo nenhum é tentando a cabeça. Pode comer o seu pãozinho em paz, só cuidado com o recheio. E você Perfeito. E aí, então, basicamente, a gente vai, né? Cuidado com o recheio, porque muitas vezes você tem 140, mas, tem que aumentar o recheio. E aí, às vezes, vem um requeijão, que muitas vezes poderia ser o light, ou talvez uma manteiga, que um ótimo alimento, mas tem mais gordura saturada, e a gente começa a ter também um aumento das calorias por conta dessa gordura. Você poderia ter outras opções de recheio. Obviamente, a gente vai ajustando como um todo, para que por mais que nós tenhamos essa digestibilidade um pouquinho mais estendida, mas que nós possamos optar por também recheios ou alimentos que também não excedam tanto essa carga calórica. Então, vale muito a pena a gente utilizar estratégias também de vegetais no meio do pão, né, legumes e até mesmo a proteína de um frango desfiado, de um patinho moído, de um atum, de uma tilápia e por aí vai. Muito bom, muito válido. Gostei muito desse vídeo e respeitosamente concordo. E você? O que achou desse vídeo? Coloca nos comentários, participe, é muito importante sua opinião. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações. Curta também esse episódio e também se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Eu fico por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço. Let me get a beat, I kick it funky like feet.